Válvula ICS Danfoss, guia completo. Hoje nós vamos falar sobre a válvula de controle de amônia Danfoss, modelo ICS, conhecida como uma servoválvula. A válvula ICS é controlada por pilotos. Diferentes combinações de pilotos resultam em diferentes funções, como por exemplo, solenoide, controle de pressão, controle proporcional e outros. As servoválvulas operadas por piloto ICS pertencem à família ICV da Danfoss. A válvula é composta por três componentes principais: o corpo da válvula, o módulo de função e a tampa superior. As servoválvulas operadas por piloto ICS são válvulas operadas por piloto para regular pressão, temperatura e função on-off ou proporcionais em sistemas de refrigeração. As válvulas ICS podem ser usadas nos lados de alta e baixa pressão, em linhas de sucção úmida e seca e em linhas de líquido sem a mudança de fase, ou seja, onde não ocorre expansão na válvula. A válvula ICS-1 tem uma conexão para piloto e a válvula ICS-3 tem conexão para 3 pilotos. Alguns recursos e características importantes da válvula ICS são: a válvula ICS é fabricada para aplicações de refrigeração industrial, para uma pressão máxima de trabalho de 52 bar ou 754 psi. A válvula ICS é aplicável a HCFC, HFC, amônia e CO2. As conexões da válvula ICS incluem solda de topo e solda de encaixe, sendo uma válvula de baixo peso e design compacto. Conceito modular. Cada corpo de válvula está disponível com vários tipos e tamanhos de conexão diferentes. A revisão da válvula ICS 2580 é feita substituindo o módulo de função. É possível converter a válvula servo operada por piloto ICS em uma válvula operada por motor do tipo ICM. A linha padrão de válvulas piloto pode ser usada em todos os tamanhos de válvula ICS. As válvulas piloto podem ser aparafusadas diretamente na válvula ICS, eliminando assim a necessidade de conexões de solda ou linhas de piloto externas. A tampa superior pode ser girada em qualquer posição possível, sem afetar o funcionamento da válvula. Seguindo com as características, agora vamos falar de funcionamento. As válvulas ICS são projetadas como válvulas operadas por piloto, que requerem um diferencial de pressão mínimo para abrir. Se a diferença de pressão for 0 bar, a válvula ICS será fechada. Se a diferença de pressão for 0,2 bar ou mais, a válvula ICS estará totalmente aberta. Em diferenças de pressão entre 0,07 bar e 0,2 bar, o grau de abertura será proporcionalmente proporcional. Duas das três conexões de piloto, a S1 e a S2, são conectadas em série, enquanto a terceira, a P, é conectada em paralelo, a S1 e a S2. Isso permite que diferentes combinações de válvula piloto sejam usadas, proporcionando inúmeras variações nas funções de controle. As válvulas ICS são aprovadas de acordo com o padrão europeu especificado na Diretiva de Equipamentos de Pressão e tem marca CE. O conceito ICS. O conceito ICS é desenvolvido em torno de um princípio modular. Isso oferece a possibilidade de combinar módulos de função e tampas superiores com o tamanho especial do corpo da válvula que está disponível em uma variedade de possibilidades de conexão. Existem 8 corpos de válvulas disponíveis: ICS 25, 32, 40, 50, 65, 100, 125 e 150, variando de 3/4 até 6 polegadas. Como nós falamos anteriormente, cada válvula ICS tem a sua própria tampa, com porta para 1 ou 3 pilotos, de acordo com cada aplicação. Na ICS, várias inserções e módulo de função estão disponíveis para fornecer diferentes capacidades. O módulo de função é basicamente a sede da válvula, ou seja, o núcleo de controle da válvula ICS, o qual definirá a sua vazão e capacidade. Nessa tabela, nós podemos observar de forma clara as diferentes vazões de acordo com o orifício do módulo de função de cada uma das válvulas ICS. Na válvula ICS 25, nós temos orifícios de 5 a 25 mm para um mesmo corpo de válvula, ou seja, a válvula pode ser uma ICS de 1 polegada, porém
A sua capacidade pode variar de 1,7 m³/hora para até 11,7 m³ por hora, possuindo uma grande variação, mesmo com uma mesma bitola de conexão. Função: a válvula principal ICS é uma válvula operada por piloto. Os tipos de válvula piloto utilizadas determinam a função. A válvula principal ICS, com válvulas pilotos, controla o fluxo de refrigerante por modulação ou liga e desliga, de acordo com a válvula piloto e o status da válvula principal. O fuso manual pode ser usado para abrir a sede da válvula. O grau de abertura da válvula principal é determinado pela diferença de pressão diferencial entre a P2, que atua no topo do servo-pistão 3B, e a pressão P3, que atua na parte inferior do servo-pistão. Se essa diferença de pressão for zero, a válvula principal será totalmente fechada. Se a diferença de pressão for de 0,2 bar ou maior, a válvula principal estará completamente aberta. Em diferenças de pressão P2 menos P3 entre 0,07 e 0,2, o grau de abertura será proporcional. A porta do cone 3E é em forma de V, que fornece boas características de regulagem para as válvulas principais operadas por piloto, mesmo em baixas cargas. P3 é pressão igual à pressão de saída da válvula P4, devido a uma folga entre a haste do pistão 3G e o módulo de função. O grau de abertura da válvula ICS é, portanto, controlado pela aplicação de P2 agindo no topo do pistão, que é igual ou maior que a pressão na saída da válvula P4. A pressão máxima pode atuar na parte superior do servo-pistão 3B. P2 normalmente corresponde à pressão P1, pressão de entrada da válvula principal ICS. Pressão de entrada P1 é conduzido através dos canais perfurados 1A, 1B, 2F, 2B, 2A e 2D, no corpo da válvula 1 e tampa 2, através das válvulas piloto individual no topo do servo-pistão 3B. O grau de abertura das válvulas piloto individuais determina a magnitude da pressão P2, portanto, o grau de abertura da válvula principal. O orifício de equalização 3F no servo-pistão 3B garante que a pressão P2 é balanceado de acordo com o grau de abertura da válvula piloto. A versão ICS-3 pode ser equipada com uma, duas ou três válvulas piloto, para que assim sejam possíveis até 3 funções de regulagem. Se a conexão piloto externa for usada, mais funções podem ser adicionadas. Na versão piloto do ICS-3, as portas piloto estão relacionadas da seguinte forma: as válvulas piloto instaladas nas portas S1 e S2 são conectadas em série. A válvula principal, operada por piloto ICS-3, será totalmente fechada se apenas uma das válvulas pilotos conectadas em série estiver fechada. A válvula principal só pode se abrir se ambas as válvulas piloto estiverem abertas ao mesmo tempo. A válvula piloto instalada na conexão P é conectada em paralelo às válvulas piloto nas conexões S1 e S2. A válvula ICS estará totalmente aberta se a válvula piloto P estiver totalmente aberta, independente do grau de abertura das válvulas do piloto S1 e S2. A válvula ICS será totalmente fechada se a válvula piloto P estiver totalmente fechada, e pelo menos uma das válvulas S1 ou S2 estiver totalmente fechada ao mesmo tempo. A relação entre as válvulas piloto nas portas S1, S2 e P será vista a seguir. Se o ICS não estiver equipado com 3 válvulas piloto, as portas não utilizadas devem ser vedadas com bujão cego. Se o bujão for montado como uma unidade montada, ou seja, A mais B, os canais da porta específica serão fechados. Se apenas a parte superior A do plug estiver encaixada, os canais das portas em questão estarão abertos. Se o grau de abertura da válvula principal ICS não for em função de pressão na entrada da válvula principal, ou se mais de 3 funções são necessárias, as conexões S1, S2 e P podem ser equipadas com um nipple para conexão da pressão piloto externa. Isso se aplica a todas as versões do ICS. A pressão a qual a linha piloto externa está conectada determinará, então, a pressão P2 no topo do servo-pistão. As válvulas piloto instaladas nessa linha piloto externa determinarão a função da válvula principal.
As válvulas piloto instaladas em linhas externas devem ser montadas com uma carcaça tipo CVH. Dependendo da função das válvulas piloto, a característica de regulação da ICS torna-se ligado ou desligado, proporcional integral, cascata. As válvulas principais ICS são, portanto, especialmente adequadas para todas as formas de sistema de regulação de temperatura e pressão. Uma visão geral dos tipos de válvula piloto disponíveis pode ser encontrada na literatura Válvulas piloto para válvulas principais operadas. Agora nós vamos ver exemplos de configurações que podem ser encontrados. Estes são apenas para fins explicativos, no entanto, usados na literatura sobre as válvulas piloto. Esses exemplos são mais fáceis de compreender. Nessa imagem e tabela, podemos observar com quais combinações entre pilotos abertos e fechados o comportamento da válvula ICS será de igual forma, ficará aberto ou permanecerá fechado. Agora vamos observar a vista explodida das válvulas ICS. Primeiro da válvula ICS até o diâmetro 65, 80. Depois seguimos com a ICS 100 até a 150, com internos maiores e mais robustos. Lembramos sempre que os reparos da Danfoss são fornecidos em 3 tipos de parâmetros. São eles: o reparo de inspeção, fornecimento das juntas principais, serve para abertura, inspeção visual, limpeza e fechamento da válvula. O reparo de vedação, que é o fornecimento das juntas principais e também de todas as outras vedações da válvula, utilizado em processos de manutenção preventiva e programada, e o reparo completo ou reparo overall, que é o fornecimento das juntas principais, todas as vedações e também todos os componentes metálicos e mecânicos da válvula. Nesse reparo, o único componente que não é fornecido é o próprio corpo da válvula, reparo utilizado para a manutenção corretiva das válvulas. Esse sistema de reparo se estende para toda a linha de válvulas de refrigeração industrial da Danfoss, desde as válvulas solenoide, de bloqueio, de controle e também todas as outras. Agora vamos ver alguns exemplos de configurações da válvula ICS Danfoss de acordo com a montagem dos pilotos. Aplicação: regulagem de pressão constante. Aplicação: regulagem de pressão diferencial. Aplicação: regulagem liga e desliga, função válvula solenoide normalmente fechada. Aplicação: regulagem com pressão de controle externo. Aplicação: regulagem liga e desliga, função válvula solenoide normalmente aberta. Aplicação: regulagem pressão do cárter, ajuste de pressão máxima. Aplicação: regulagem de temperatura com controle eletrônico. Todas as configurações observadas são para válvulas ICS-1, ou seja, válvula com porta para um piloto controlador. Agora nós iremos observar funções disponíveis para a válvula ICS-3, considerando a aplicação até 3 pilotos de controle. A aplicação: regulagem de pressão constante combinada com desligamento elétrico. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão constante CVP é instalado na porta S2. Para a porta P é instalado um bujão cego A mais B. Aplicação: regulagem de pressão constante combinada com abertura elétrica total. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o bujão cego A mais B é instalado na porta S2. Para a porta P é instalado o piloto de pressão constante CVP, com funcionamento em paralelo. Aplicação: regulagem de pressão constante combinada com desligamento elétrico e abertura total. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão constante CVP é instalado na porta S2. Para a porta P é instalado o piloto solenoide EVM, funcionando em paralelo. Aplicação: regulagem de pressão constante com comutação entre 2 pressões de evaporação pré-definidas. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão constante CVP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um segundo piloto de pressão constante CVP, funcionando em paralelo. Aplicação: regulagem de pressão de controle externa com desligamento elétrico combinado com regulação de pressão constante.
Para essa função, o conector externo é instalado na porta S1 e o piloto solenoide EVM é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto de pressão constante CVP, funcionando em paralelo. Aplicação: regulagem de pressão constante com pressão de controle externa, combinada com a abertura elétrica total. Para esta função, o conector externo é instalado na porta S1 e o piloto de pressão constante CVP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto solenoide EVM funcionando em paralelo. Aplicação: regulagem de pressão constante com desligamento elétrico combinado com pressão de controle externo. Para esta função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão constante CVP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um conector externo, funcionando em paralelo. Aplicação: válvula solenoide com pressão de controle externa para controle de pequenas quedas de pressão. Para essa função, o conector externo é instalado na porta S1 e o piloto solenoide EVM é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um bujão A mais B. Aplicação: regulagem de pressão diferencial combinada com desligamento elétrico. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão diferencial CVPP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um bujão A mais B. Aplicação: regulagem de pressão diferencial combinada com abertura elétrica total. Para esta função, o bujão tipo A é instalado na porta S1 e o piloto de pressão diferencial CVPP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto solenoide EVM, funcionando em paralelo. A aplicação: regulagem de pressão diferencial combinada com abertura e desligamento elétrico. Para esta função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão diferencial CVPP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto solenoide EVM, funcionando em paralelo. A aplicação: regulagem de pressão constante combinada com desligamento elétrico. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão constante CVP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um bujão A mais B. A aplicação: regulagem de pressão constante combinada com abertura elétrica total. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o bujão tipo A é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto de pressão constante CVP, funcionando em paralelo. Aplicação: regulagem de pressão constante combinada com desligamento elétrico e abertura elétrica total. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão constante CVP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto solenoide EVM, funcionando em paralelo. A aplicação: regulagem de pressão constante com comutação entre duas pressões de evaporação pré-definidas. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão constante CVP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado outro piloto de pressão constante CVP, funcionando em paralelo. A aplicação: regulagem de pressão diferencial combinada com desligamento elétrico. Para esta função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão diferencial CVPP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um bujão A mais B. Aplicação: regulagem de pressão diferencial combinada com abertura elétrica total. Para esta função, o bujão tipo A é instalado na porta S1 e o piloto de pressão diferencial CVPP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto solenoide EVM, funcionando em paralelo. A aplicação: regulagem de pressão diferencial combinada com abertura e desligamento elétrico. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão diferencial CVPP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto solenoide EVM, funcionando em paralelo. A aplicação:
regulagem de pressão constante combinada com abertura e desligamento elétrico. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão constante CVP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto solenoide EVM normalmente aberto, funcionando em paralelo. Aplicação: regulagem da pressão do cárter combinado com desligamento. Para esta função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão CVC é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um bujão A mais B. Aplicação: regulagem da pressão do cárter combinado com regulação da pressão de evaporação. Para essa função, o piloto de pressão constante é instalado na porta S1 e o piloto de pressão CVC é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um bujão A mais B. Aplicação: regulagem da pressão do cárter em baixas quedas de pressão. Para essa função, o conector externo é instalado na porta S1 e o piloto de pressão CVC é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um bujão A mais B. Aplicação: regulagem da pressão do cárter combinada com regulagem de pressão constante e desligamento elétrico. Para essa função, o conector externo é instalado na porta S1, juntamente com uma válvula CVH, com piloto de pressão constante CVP e outra válvula CVH com piloto solenoide EVM. E o piloto de pressão CVC é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um bujão A mais B. Aplicação: regulagem de bypass de gás quente combinado com desligamento elétrico. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão CVC é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um bujão A mais B. Aplicação: regulagem de pressão constante com desligamento elétrico e proteção contra alta pressão quando a linha de sucção estiver fechada. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de pressão constante CVP é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um segundo piloto de pressão constante CVP, funcionando em paralelo. Aplicação: regulagem de temperatura de mídia controlada eletronicamente combinada com desligamento elétrico. Para esta função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de controle CVE é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto solenoide EVM funcionando em paralelo. Aplicação: regulagem de temperatura de mídia controlada eletronicamente combinada com desligamento elétrico e abertura total. Para esta função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de controle CVE é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto solenoide EVM funcionando em paralelo. Aplicação: regulação da temperatura do meio controlada eletronicamente combinada com desligamento elétrico e mudança para a regulação de pressão constante. Para essa função, o piloto solenoide EVM é instalado na porta S1 e o piloto de controle CVE é instalado na porta S2. Para a porta P, é instalado um piloto de pressão constante CVP, funcionando em paralelo. Aplicação: regulação da temperatura do meio controlada eletronicamente com proteção de baixa pressão de evaporação combinada com abertura ampla. Para esta função, o piloto solenoide de pressão constante CVP é instalado na porta S1 e o piloto de controle CVE é instalado na porta S2. Para a porta P é instalado um piloto solenoide EVM, funcionando em paralelo. Agora vamos observar uma tabela das capacidades das válvulas ICS, aplicadas em linha de líquido, com ou sem mudança de fase. As capacidades estão expressas nas colunas da direita, em kW, de acordo com a temperatura de evaporação e o modelo de válvula ICS, podemos ver a capacidade. Por exemplo, observamos a válvula ICS 40, com vazão de 27 m³/hora a uma temperatura de evaporação de -10. Resultará em uma capacidade nominal de 2.825 kW. Essa capacidade está relacionada à aplicação acima, antes do separador de líquido,
Para outras aplicações, mudam as capacidades. Na aplicação, na alimentação do evaporador, por exemplo, observamos que a mesma válvula ICS-40, considerando ainda a mesma temperatura de -10, mas com um resultado muito diferente, conforme o que segue. Para esse caso, a capacidade é de 868 kW, conforme observado na tabela, na linha do ICS-40 na coluna -10, referente à temperatura de evaporação em questão. Agora vamos tratar da mesma válvula, instalada na linha de sucção úmida, conforme a aplicação. Nesta aplicação, observamos uma capacidade nominal para a mesma válvula ICS-40 em um mesmo regime de -10 ser reduzida para 115 kW, sinalizando de forma clara o comportamento do refrigerante de acordo com a parte do processo a que o mesmo é submetido, com as variações de pressão, vazão, volume e estado. Seguindo nessa mesma linha, vamos observar a sucção seca entre o separador de líquido e o compressor, conforme o fluxo que vamos mostrar agora. Nessa linha, observamos um aumento de capacidade para agora de 181 kW, considerando ainda a válvula ICS-40 e a temperatura de evaporação -10. Seguindo com as aplicações, podemos ainda ter uma aplicação na linha de descarga, muito comum em sistemas de ajuste de capacidade de compressores, por exemplo, conforme segue. Ainda seguimos com uma sinalização de aumento de capacidade em relação à sucção úmida e posteriormente também à sucção seca. Encerrando a parte das aplicações, seguimos destacando novamente o sistema modular da válvula ICS, grande diferencial em relação aos principais concorrentes globais, facilitando a instalação, a manutenção e a operação da válvula. Como exemplo, segue abaixo uma vista dos componentes da válvula ICS-25 da Danfoss. Para as válvulas de grande porte, ICS-100 até ICS-150, segue um fornecimento diferenciado. Ainda dentro da linha de alta modularidade das válvulas Danfoss, um destaque especial é para a válvula ICV-PM, a antiga válvula de controle da Danfoss, extremamente difundida no mercado de refrigeração industrial entre os anos 80, 90 e o início dos anos 2000, era a válvula PM. Válvula essa que saiu de linha cerca de 15 anos atrás. Porém, em instalações mais antigas, onde não se quer cortar e soldar a tubulação para mudar para a válvula do modelo mais atualizado, como por exemplo uma ICS, uma ICM, uma ICLX, existe a possibilidade de usar uma ICV-PM, válvula construída na nova plataforma IC-Valve, mas com flanges iguais ao da PM, sendo a instalação facilitada, conforme o que segue. A válvula ICV-PM é fornecida no diâmetro 25 até o diâmetro 65. Para mais consultas sobre as válvulas ICS, ICM, CLX, para os controles da sua planta, do seu sistema, não deixe de entrar em contato com o nosso time de engenharia de aplicação e os nossos especialistas. Um abraço.